dia, alunos do nono ano, boa tarde, boa noite, semana 7 começando, tá? Nós tínhamos falado no último capítulo sobre os regimes autoritários, totalitários, né, do governo de Hitler, do governo de Benito Mussolini, e agora a gente vai abordar o tema que fala dos autoritários, que é o governo de Salazar, né? Antônio Salazar, um governador autoritário que assumiu Portugal, tá? Na apostila de vocês traz aquela parte que fala o seguinte aqui, ó, governos autoritários. É importante sublinhar que esses governos, não só o totalitário como o autoritário, eles surgiram no momento de pós-guerra, né? Crise econômica, desemprego, inflação, entre outros problemas que estavam acontecendo em todas as partes da Europa, tá? Esses governos concentravam o poder nas mãos e eliminaram por completo a oposição e não controlaram totalmente os meios de comunicação. Então, diferente do totalitário, que controlou tudo, desde a parte que fala de esporte até a religião, os governos autoritários não tiveram tanto êxito nesse processo todo, tá? Eles não conseguiram eliminar por completo a parte da imprensa e não conseguiram eliminar por completo a parte partidária, a oposição, né? É importante frisar também que não se deu completamente nos casos autoritários, ok? Então isso vocês vão sublinhar essa parte aqui. Em especial vai trazer o salazarismo, que vai ficar de 26 até 1974. É um bom tempo de governo para uma pessoa. Ele não vai ficar governando todo esse tempo, porque ele vai morrer bem mais cedo, né? Ele vai morrer antes do final do governo dele. Ele vai se ausentar em 1968 para questões médicas e não vai terminar o governo dele, tá? Muito bem. Em Portugal, então, também não estava diferente de alguns países da Europa, eles também estavam com problemas financeiros, tá? E em 1928, o professor Antônio Salazar foi escolhido como ministro das Finanças. Então, para resolver o problema, para amenizar a situação, ele vem para solucionar o problema e consegue fazer bons resultados. Ele consegue resolver o problema de Portugal, só que aí ele chega ao poder de forma mais rápida. Ele vai se tornar primeiro-ministro, o equivalente a isso é um cargo, em 1932, tá? Nós temos que lembrar que a Segunda Guerra Mundial vai começar em 39, então em 32 ele vai assumir o poder. A partir daí, Salazar instaurou a União Nacional, tá? E com um único partido legal no país. Existiam os outros, mas eles eram considerados ilegais. Ele não conseguiu exterminar com todos os partidos, diferente de Hitler, diferente de Benito Mussolini. Lá sim colocou a força, só que ele tinha o apoio total da população, desde a parte mais pobre até a parte mais rica. Todo mundo apoiava esses caras aí. Aqui é diferente. Esse Salazar vai ter apoio completo por parte da burguesia, dos caras ricos, tá? Então é o seguinte, ele vai criar uma nova Constituição para Portugal que formalizou o início do Estado Novo, ou chamado também de salazarismo, que vai se estender até 1974. É um período bem longo de governo ditatorial, manda-chuva, né? Ninguém poderia discordar dos seus processos. E ele também foram criadas medidas restritivas no país, como censura, imprensa, proibição de greves, formação de movimentos de trabalhadores, os sindicatos, enfim. E ele, para completar ainda a situação, criou uma polícia política, né? Polícia Internacional em Defesa do Estado, tá? Então é o seguinte, isso aqui era para mais vigiar do que auxiliar mesmo nos processos de criminalidade. Então era mais uma forma de você estar cercado de pessoas que estariam te protegendo. Portugal se manteve sobre esse regime autoritário do Estado Novo até 1974, que eu tinha comentado recém antes, tá? E ele vai se ausentar do poder em 1968 por questões de saúde, tá? E ainda assim o seu governo vai se estender com uma forma que ele tinha estabelecido, né? Até 1974. Sob o comando do Marcelo Caetano.
tá? E só em 1974 que vai acontecer um golpe militar, novamente, lembrando que esse Salazar chegou ao poder através de um golpe militar, não ele, né, mas a maneira que estava sendo governada foi através de um golpe, e daí colocaram ele como ministro das Finanças, não foi ele que deu o golpe. E agora o governo vai ser destituído por um golpe militar, também denominado Revolução dos Cravos, ou Revolução de Abril, no dia 25 de abril de 1974. Isso aqui é importante vocês responderem e marcarem a Revolução dos Cravos, a data, né, 25 de abril de 1974, que a partir dessas datas aqui é que vai começar a haver as independências, que não aparece aqui, as independências das colônias na África, né, e aí em especial Moçambique, Angola, esses outros todos os países que eram colônias de Portugal começam a se sentir livres e pedem suas independências, ok? É a partir desse momento só, não foi depois da Segunda Guerra Mundial, foi bem depois que essas independências aconteceram, ok? Finalizando essa parte, então agora Guerra Civil Espanhola. Aqui vai ser o inverso, aqui nós vamos ter a esquerda governando. A esquerda chegou ao poder, chegou através de uma maneira legal, só que as pessoas que estão na direita não vão gostar desse processo todo e vão querer a destituição desse poder, que é também chamado de Frente Popular, tá? Coligação de partidos de esquerda que desencadearam um processo de reação da extrema direita, cujo objetivo era levar o general Francisco Franco ao poder. Francisco Franco era da direita, tá? Então, perceberam que desde o princípio todos esses momentos da história é direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda lutando para chegar ao poder, tá? Quando você tem uma governando, a outra está descontente. Quando você tem a outra governando, é o outro lado que está descontente. Então você não consegue fazer com que todos fiquem felizes ao mesmo tempo, né? Então essa é a eterna briga desses governos, e quem estiver governando vai determinar a maneira de governar e vai perseguir os opositores, enfim, é o medo eterno sempre dessa questão. Para Franco, para que Franco chegasse ao poder, nele se estabeleceram uma guerra, tá? Então aqui não houve diplomacia, não houve nada, então houve a guerra civil. E nesse momento dessa guerra civil nós vamos ter países ajudando essa guerra civil como forma de manter o governo da Frente Popular no governo. Então nós vamos ter a União Soviética lutando ao lado dos caras da Frente Popular, e nós vamos ter a Itália e a Alemanha lutando do lado de Francisco Franco, a direita lutando contra supostamente a esquerda, tá? E aos poucos os governantes dos países vizinhos foram se envolvendo, então nesse país todo. Aí nesse momento que nós vamos ter também os testes de muitas armas, nós vamos ter as combinações de forças como a da Alemanha, que era as melhores em formação aérea, e enfim. Robert Capa, cujo verdadeiro nome era Endre Friedman, nasceu em Budapeste, na Hungria, no dia 22 de outubro de 1913. Ele faleceu em Thanh Trinh, norte do Vietnã, em maio de 1954. Ele foi um dos mais importantes fotógrafos da guerra da primeira metade do século XX. Em seu curto tempo de vida, de 41 anos, cobriu conflitos como a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Sino-Japonesa entre a China e o Japão e durante a Segunda Guerra Mundial. Registrou ainda algumas batalhas e aspectos da Segunda Guerra Mundial na Europa, a Guerra Árabe-Israelense em 48 e a primeira fase da Grande Guerra, ou a Guerra da Indochina, no qual veio a falecer após pisar em uma mina terrestre. Só tinha que dar nisso, né? O cara está enfiado em guerra, só tem que morrer na batalha, né? Desembarcou com os aliados na Normandia no dia 24, no dia D, né, em 1944, registrou de forma espetacular os detalhes que marcaram aquele que ficou conhecido como dia D. Então pega o nome do cara aqui, digita no Google aí que vocês vão achar um monte de foto que ele tirou da Segunda Guerra Mundial. Isso é um momento histórico. Essa é uma das fotos que ele retirou. Na imagem, simpatizantes que causam socialistas embarcam para lutar contra as tropas de Francisco Franco. No vagão é possível observar a mensagem. Jurar sobre estas letras, irmãos, antes morrer que consentir tirano no poder. Então assim, quem está no poder está falando que é o melhor, quem estiver fora vai falar que aquele que está no poder é ruim. Então nunca vai se haver um entendimento nesse processo todo.
né? Ao final do conflito, em 1939, Franco conseguiu derrotar os seus inimigos e assumir o poder. Seu governo caracterizou-se por anticomunismo, perseguindo todos os esquerdas naquele país. Nós vamos ter uma passagem aqui no Brasil também, nesse processo todo, né? Que vai ser depois de 1964, com o golpe militar também, tá? Pela repressão à oposição política e pela existência de um partido único, a Falange Espanhola. Então, aí, que democracia é essa? Vai ter um partido único, né? Um traço forte do franquismo foi a ligação com o catolicismo, entidade cujo apoio ao regime se dava de várias formas. Em alguns momentos ele era velado, com simples posicionamento favorável, apoiamos, mas não somos tão assim dedicados. E a medida anunciadas pelos governos franquistas, mesmo que a doutrina católica em nada o embasasse. Muito bem. Entre outros momentos da história, por meio de discursos proferidos por suas autoridades, dando bênção aos regimes franquistas e até mesmo pela excomunhão de pessoas simpatizantes ao comunismo. Então, é claro, né, a igreja estava se sentindo fortificada com agora Francisco Franco governando, e aí eles podiam tomar atitudes em certos momentos. Esse quadro foi pintado pelo famoso pintor Pablo Picasso, e aí aqui é Guernica, né? Ele representa os horrores da guerra na sua visão em momento que ele vai pintar. Isso aqui pode ser trabalhado também na questão com a professora de artes, a Patrícia, né? Com certeza ela vai abordar algum tema, isso aqui mais à frente, ou já abordou. O estilo dessa pintura aqui é cubista, né? Então você vai montando as modelagens, né? E você vai tendo formas que são de tristeza, horror, né? De sangue, de destruição, de morte, enfim, é o que ele representava para ele a guerra naquele momento. Ok? Então agora vamos para a parte dos estudos, que fecha a nossa apostila, tá? Ele é finalização. E aí, sobre Benito Mussolini e a ascensão do fascismo na Itália, assinale V para verdadeiro e F para falso. Mussolini foi o fundador do Partido Nacional Fascista, o qual pregava a implantação de um regime político democrático e socialista na Itália. Olha aqui, Benito Mussolini nunca foi socialista, ele foi ele era de outro lado, ele era da direita, tá? Ele era ao contrário desse processo todo aqui, então você vai colocar como falso essa informação. Os fascistas chegaram ao poder por meio da Marcha sobre Roma, manifestação que exigiu do rei Vítor Emanuel III a nomeação de Mussolini para o cargo de chanceler. Então foi como se fosse uma pressão em cima do rei, colocou ele como ministro e depois dali para frente não parou mais. Então é uma informação verdadeira. Como líder da Itália, Mussolini implantou um governo de extrema direita e totalitário. Então sim, pode marcar como verdadeiro. Tá? Apesar de pregar a expansão territorial da Itália, os fascistas eram contrários ao uso da violência. Contrário da violência, criaram os camisas negras lá para combater os caras. Tá louco? Isso aqui é falsa essa informação. Tá? O governo de Mussolini não recebeu apoio do povo italiano. Pelo contrário, Mussolini e Hitler foram muito amados pela população porque tirou esses países da miséria e resolveu o problema do desemprego, inflação, enfim, tentaram solucionar os problemas. Então você vai marcar como falsa essa informação. Então, relembrando, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Beleza? Pergunta número 2, caiu no Enem. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa dos ideais grandiosos para o futuro da nação. Fizeram a cabeça da pesada lá. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida era o líder deles.
Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação de uma sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, em Espanha e em Portugal, tá? Então, assim, é claro, fizeram com que a juventude ela fosse mais dedicada a esse processo, e como ela teria um tempo de vida maior, então ela estaria mais engajada nesse processo todo. A atuação desse movimento juvenis caracterizava-se em que? Para que eles queriam fazer isso? Pela sectarismo ou pela forma violenta e radical com que enfrentava os opositores do regime? Pelas propostas de conscientização da população acerca de seus direitos como cidadãos? Ninguém estava pensando neles, não. Pela promoção de um modo de vida saudável? Estavam levando isso uma guerra. Como é que é saudável? Pela promoção de um modo de vida saudável? Não. Pelo diálogo, não havia diálogo entre eles. Pelos métodos políticos populistas? Não havia essa proporção. Então a única opção é a letra A, tá? Violência que aplicavam em relação aos seus opositores, tá? Número 3, professor, não vai ler todo esse número 3 aqui, porque senão vai ficar extenso demais no nosso vídeo. Com base no texto, analisando a afirmativa a seguir, então, o nazifascismo rejeitou o iluminismo e, consequentemente, repudiou a liberdade e o racismo. Sim, ele fazia parte desse processo. Os projetos de construção dos novos estados realizados pelo Hitler e Mussolini pregavam a superioridade do grupo em relação aos demais, por exemplo, a raça ariana. Sim. Tanto para o Führer como para o Dulce, como eles eram chamados, o fortalecimento de seu Estado passava pela ampliação territorial e pela destruição de seus inimigos externos e internos. Sim, também. Então, opção A. Número 4. As brigadas, beleza, a gente não vai ler tudo isso aqui. A Guerra Civil Espanhola expressou as disputas em curso na Europa na década de 1930. A perspectiva política comum que promoveu a mobilização descrita foi o quê? Foi a crítica ao stalinismo, foi o combate ao fascismo, foi a rejeição ao federalismo, foi o apoio ao anarquismo. Então vocês vão colocar aqui que foi na Guerra Civil Espanhola, eles combatiam o fascismo, que é a direita, ok? Então letra B você vai marcar. E assim a gente finaliza, depois a gente vai entrar para um governo que também não foi lá tão democrático assim nesse período, porque chegou de uma forma também bem não democrática, fez um golpe, né? E governou por 15 anos o Brasil, a gente vai falar de Getúlio Vargas. Beleza? Por agora, fica por assim.